Olá, meus amigos! Muitas pessoas ficam em dúvida sobre quais doenças dão direito ao recebimento do chamado LOAS, o benefício de prestação continuada da assistência social. Nesse vídeo, nós vamos entender quais são os critérios da lei para definir essas patologias e as pessoas que podem fazer esse pedido, e também apresentar uma lista contendo várias dessas doenças que podem dar ensejo à concessão desse benefício. Mas primeiro eu vou pedir para você deixar o gostei e também te convidar para se inscrever no canal para ficar por dentro de dicas e notícias a respeito de direitos sociais. O primeiro ponto para a gente entender é que esse benefício está previsto no artigo 20 da LOAS, por isso recebe esse nome, que é a Lei Orgânica da Assistência Social. E ele diz o seguinte: o benefício de prestação continuada é a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 anos ou mais que comprovem não possuir meios de provar a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família. Já no parágrafo 2º ele diz o seguinte: para efeito de concessão do benefício de prestação continuada, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, agora que nós vimos a lei, você já consegue notar que ela não menciona doenças, nem fala também em incapacidade para o trabalho. Segundo a lei, o benefício é voltado para a pessoa com deficiência, que é aquela que tem algum tipo de impedimento de longo prazo que cause uma obstrução na vida normal dessa pessoa. Então vamos entender bem como que deve ser entendida essa questão da deficiência e das doenças que dão direito à LOAS. Em segundo lugar, é importante saber que assistência social, esse tipo de benefício, é concedido para quem dela necessitar, independentemente de contribuições prévias. O requisito básico, portanto, é uma necessidade da pessoa de receber uma proteção do Estado diante de uma situação de risco social. E a necessidade, nesse caso do deficiente, diz respeito a uma falta de condição financeira suficiente para uma subsistência mínima e uma impossibilidade de exercício de qualquer atividade profissional. Na letra da lei que nós vimos, a pessoa deve comprovar não possuir meios de prover a própria manutenção e também de não poder tê-la provida por sua família. Ou seja, a pessoa encontra numa situação de pobreza e também não tem condições de ir buscar o sustento através do trabalho de uma atividade profissional. Por quê? Porque ela está sofrendo de uma deficiência ou de uma doença que causa obstrução na vida dela, que a impede de buscar esses meios de manutenção própria. Ainda de acordo com a lei, esse impedimento, essa deficiência, essa doença, ela deve produzir efeitos de longo prazo. E longo prazo para essa finalidade deve ser entendida como aquela que produz efeito por pelo menos 2 anos. E claro, esse impedimento mínimo de 2 anos deve ser avaliado e reconhecido por peritos e assistentes sociais do INSS ou do juiz, caso se trate de um processo judicial. Observação importante aqui: embora tenha esse prazo mínimo de 2 anos de duração da deficiência ou da doença, não é necessário que ela dure a vida inteira, tá? Pode ser um problema temporário. Por exemplo, a pessoa foi acometida por um câncer e o tratamento do câncer deixou essa pessoa muito fraca, muito fragilizada e, além do mais, exige que ela passe a maior parte do seu tempo fazendo o tratamento. Ela tem chance de ser curada desse câncer, mas enquanto ela estiver fazendo o tratamento, enquanto ela estiver sofrendo todas as consequências dessa doença, ela pode receber o benefício assistencial. Então, pessoal, a caracterização de pessoa com deficiência da lei é muito mais ampla do que apenas uma lista de doenças. É isso que tem que ficar bem claro. Estando comprovado que existem fatores ambientais, sociais, econômicos e pessoais que impactam a participação dessa pessoa na sociedade, o benefício pode ser concedido. O melhor método de averiguação da deficiência, conforme esse padrão da lei,
é o chamado biopsicossocial. E ele, inclusive, é recomendado pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, e também pela CIF, a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde. Então, para esse critério, a avaliação da incapacidade da pessoa, dessa deficiência que pode gerar o direito à LOAS, ele vai levar em conta os fatores biológicos, né, que é da própria doença ou da própria deficiência, e também fatores psicológicos e sociais. Então, a deficiência não pode considerar só o aspecto biológico, só nessa visão afunilada, né, do aspecto da doença apenas, mas ele tem que levar em conta um conjunto de fatores que se interligam e impede a participação dessa pessoa em sociedade. Veja esse quadro aqui na tela para você entender melhor, que eu tirei da OMS e do guia da CIF, né? Você está vendo aqui como está tudo interligado, ó. A condição de saúde, o transtorno ou doença da pessoa, está interligado com as atividades que ela pode realizar, que também está interligado com as funções e estruturas do corpo, com a participação dela em sociedade, e tudo isso englobado em fatores ambientais e sociais. Então, você vê como a análise ela é bem mais ampla do que apenas o aspecto biológico da questão. É que esse segundo quadro, também retirado da OMS e da CIF, ele coloca toda essa conjugação de fatores aqui para determinar quando o indivíduo pode ser considerado deficiente para receber esse tipo de benefício, né, da LOAS, e como cada um desses fatores vão ser utilizados para caracterizar essa deficiência. Então, embora eu tenha apresentado aqui esse conceito mais amplo, mais completo de deficiência para recebimento do LOAS, ainda assim eu vou apresentar uma lista de doenças que podem dar direito à LOAS, para que esse tema fique melhor esclarecido na cabeça de todo mundo. O portador do vírus HIV, a AIDS, pode ser considerado como deficiente por não conseguir uma colocação no mercado de trabalho, tendo em vista a elevada estigmatização, né, o preconceito social contra aquele indivíduo que é acometido por essa doença. O tratamento do câncer, que eu até mencionei antes, né, a neoplasia maligna, suga as energias da pessoa e exige que o paciente permaneça em boa parte do tempo em tratamento. Então, se ele não tem condição de trabalhar, se a família dele também não tem condição de sustentá-lo, está aí o direito ao recebimento do LOAS. A cegueira, surdez ou mudez, né? Malformações genéticas, diversos tipos de esclerose e demais doenças degenerativas, deficiências mentais como autismo, a depender do grau de gravidade, esquizofrenia, retardo mental mais avançado, Alzheimer. Tem também a lista de doenças graves contidas na Instrução Normativa 77 de 2015 do INSS, que também pode servir de base. Lá tem tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, paralisia irreversível incapacitante, cardiopatia grave, né, doenças do coração, né? Mal de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, questão dos rins, estado avançado da doença de Paget, osteite deformante, em que a pessoa fica com deformações nas estruturas ósseas, né? Então ela fica toda corcunda, com todos os membros tortos, né? Pessoas contaminadas por radiação, hepatopatia grave, aqui já é questão de uma cirrose ou problema grave no fígado. Por fim, também é bom lembrar que para receber LOAS em razão dessa deficiência, não tem limite de idade, né? Pode ser criança, adolescente, jovem, velho. Concluindo tudo isso que nós dissemos aqui, o que importa saber é que a lei não define algumas doenças que podem dar direito ao benefício, mas ela fala em deficiência. Então, quer dizer, qualquer impedimento que a pessoa tenha de participar na sociedade em condições de igualdade com outras pessoas, e essa pessoa não tem condição de ser mantida pela família, muito menos de trabalhar, buscar o sustento próprio, isso já dá direito à concessão do BPC, benefício de prestação continuada da LOAS. Havendo alguma dúvida sobre um ponto que eu não comentei aqui no vídeo, por favor, deixe aí nos comentários que eu te respondo. Eu agradeço a atenção, um abraço a todos.